Mas, rapaz, não é que Lulinha... Ó aqui, ó. Eu tenho ainda a toalha, rapaz. Eu tenho uma toalha aqui, ó. Ainda tenho a toalha. Tô com minha toalhinha aqui. Mas foi bonito. Foi bonito ontem, não foi? Pois é. Eita, Nordeste abençoado. 2023 está no ar. A temporada 2023 de Filosofagiando. Zé dos Preá, meu querido, a cunha na vinheta. E se você não é inscrito no canal, tá esperando o quê, mamita? Tá esperando o quê, papito? Tá esperando o quê, mamitas, papitos e papites e mamites? E clica no pitoco de se inscrever, balance o badalo para receber as notificações e, como em todos os vídeos, aqui abaixo, clique no pitoco mais e você terá a descrição do vídeo. Na descrição do vídeo tem uma tuia de dicas de leitura. Vou falar hoje sobre teoria. Eu não sei como é que tá o título. Porque assim, eu fiz uma coisinha, ó. Eu vou falar um pouco sobre filosofia. Deve ter filosofia no título. Deve ter, em algum lugar. Porque eu não decido o título antes. Ó, aqui tá. Não sei se dá pra ler. Kant, Hegel e Marx. Eu nunca fiz um vídeo sobre Karl Marx, eu nunca falei sobre marxismo. E quando eu falei, eu esqueci de avisar que Marx não é marxista. Aliás, na filosofia, o negócio é o seguinte, é complexo. É por isso que, vamos lá, por isso que eu fiz o negócio para seguir uma ordem, porque senão não é complexo. Vamos lá, primeiro eu quero falar de teoria, certo? Porque esse canal é sobre filosofia de tudo, e aí tem filosofia de tudo, a galera começa a pensar, o quê? Qual é o método? Que método você usa? Eu não uso método. Filosofages fluencers. Isso é uma categoria a priori. Eu vou falar de Kant. Quem conhece, quem é da área da filosofia vai entender. É uma categoria a priori. Filosofage fluencers não necessitam de lógica. Filosofage fluencer não necessita de lógica. Ou seja, não necessitar de lógica está contido na característica do filosofage fluencer. Isso é um juízo analítico a priori. Pesquise o que é a priori e a posteriori em Kant. Eu tenho um vídeo falando sobre Kant, mas eu não sei se eu falo sobre isso direito, porque eu falo um monte de merda sobre Kant. Mas enfim, eu vou falar de teoria. O que é teoria? Primeiro, antes, para poder falar sobre dialética, porque assim, deve ter dialética também aqui no título. Mas para falar de dialética, eu tive que me basear aqui 2 manuais que eu indiquei no vídeo anterior. Principalmente um deles, né, de Giovanni Reale. É um dos manuais mais indicados de história da filosofia. Aqui no Brasil esse é o volume 5, que contém do romantismo ao empirismo, né? E daqui eu tirei algumas coisas e, ao mesmo tempo, do que eu já tinha construído sobre a ideia, sobre a teoria e o hegelianismo de Marx, porque Marx toca em Hegel. Na verdade ele inverte o conceito de Hegel. Ele inverte. Por isso que ele é um crítico de Hegel. Mas voltando à questão, né? Primeiro é preciso falar sobre teoria. Por quê? Porque, sei lá, por quê? Porque tá na ordem aqui do negócio que eu escrevi. Por isso que eu não odeio roteiros. Eu odeio roteiros. Mas vamos lá. Teoria para a filosofia em geral. Essa você não sabia. Inclusive, se você for da área da filosofia, pode ser que você não saiba. E se você é da área
das ciências, das chamadas ciências duras, das ciências da física, por exemplo, aí você não sabe mesmo. Teoria, do grego, significa contemplação de Deus. Contemplação do divino. Teoria, do grego. É aristotélico. Não é o Deus. Deus, por exemplo, o Deus cristão. Na verdade, o Deus cristão também é aristotélico. É platônico aristotélico. O Deus cristão, o cristianismo virou aristotélico. Platônico aristotélico. E Hegel também hegeliano. Aí tem uma linha hegeliana e tal, mas assim, ele virou platônico aristotélico. Então, Jesus não era cristão, assim, do cristianismo. Não é. Porque ele não acredita no Theos. Theos é grego, Deus, sabe? A gente chama de Deus porque acabou por convencionar. Então, se você me perguntar, você acredita em Deus? Eu vou dizer sim e não. Porque aí depende, né, do conceito. Enfim, eu não acredito em Deus nenhum que seja um conceito. Conceitual. Porque se for conceito, não é Deus. Mas vamos lá. Teoria para a ciência empirista, enfim, que parte da filosofia do empirismo, ou seja, nasceu da filosofia. Assim, a filosofia hoje, qualquer coisa pode ser chamada de filosofia. E ao mesmo tempo, quase nada é filosofia. Teoria para a ciência, né, empirista, o que pode ser demonstrado e replicado por pares em qualquer lugar do mundo, podendo sempre se obter o mesmo resultado. Pronto, isso aí é teoria científica. Ou seja, você pode chegar, você precisa só de uma porção da realidade empírica, replicar ela em qualquer lugar do planeta e chegar sempre ao mesmo resultado. Temos uma teoria científica. Veja bem, uma teoria científica. Mas para a filosofia isso não é teoria. Para o direito, por exemplo, várias coisas são criadas como teoria, mas não pode ser colocadas em prática porque não pode ser testada e revisada por pares. Por exemplo, para Marx, aí eu coloquei aqui, né? Teoria para Marx, uma reprodução do ideal do momento real. Uma reprodução ideal do momento real. É uma reprodução. Não seria uma mera produção, mas uma reprodução. Você primeiro absorve e depois você experimenta e depois você transforma em teoria. É diferente, por exemplo, do movimento do espírito em Hegel como matéria pura, porque assim, para Marx é matéria pura, para Hegel é espírito puro ou ideia pura. E Marx critica justamente o idealismo puro da fenomenologia do espírito de Hegel. Em Hegel, o sistema se inicia no absoluto velado, ou seja, em Hegel é mais ou menos como Deus não sabe de si mesmo, para o absoluto desvelado. Esse é o romance da fenomenologia do espírito, do movimento, que ele captou como fragmento. E como a filosofia era determinista predominantemente, ele dizia que o espírito ele tem necessariamente que percorrer todo esse movimento triádico
do ser em si para o ser para se superar numa espiral crescente. Isso é bem abstrato. Tente abstrair, ser abstrato mesmo. Aí o que acontece? O materialismo não é o materialismo atomista, materialismo sólido, matéria. É matéria como princípio, em vez de espírito como princípio, matéria como princípio. Eu vejo o mundo, vejo uma luta de classes, ou seja, eu vejo uma burguesia ascendente, um sistema econômico se formando, ou seja, eu vejo um movimento, mas eu vejo um movimento de alienação do trabalho, né? Marx, ele percebeu, da mesma forma, fazendo esse movimento dialético, de diálogo, entre ser em si, ser para si e a superação e tudo mais, ou elevação, que é essa espiral crescente, ele percebeu isso a partir da matéria para o espírito, ou seja, para o ideal, que é aberto. Diferente do sistema hegeliano, tem uma coisa. Em Marx não há um futuro pré-determinado. Ou pelo menos ele não conseguiu concluir isso. Se ele tinha que afirmar isso, ele não chegou a concluir. Em Hegel você tem o espírito fechando o sistema. Ou seja, ele é muito mais determinista. A racionalidade em Hegel, ela é puramente ideal e absoluta. E a materialidade em Marx, ela não pode ser absoluta porque ela nega o absoluto de Hegel. E aí cria um sistema aberto. A partir daí surge o marxismo. Marx não era marxista. Marx ele apenas estava lendo o movimento de uma época, o movimento da ascensão da burguesia e das relações de trabalho industrial, do início da indústria, que era uma substituição da sociedade feudal para uma opressão do trabalhador, no caso, que já não era mais um escravo, assim, nos termos tradicionais, mas ele era oprimido para que o burguês pudesse extrair o máximo de benefício. Mas isso é uma leitura. É uma leitura. Apenas uma leitura. Uma leitura baseada na dialética de Hegel. Só que aí eu vou falar de dialética e eu coloquei aí dialética, né? Porque como tema, aí eu botei dialética. Dialética partindo de Sócrates, né? A socrático-platônica. Aí você só tem Platão praticamente, né? Você só tem... Eu aconselho, eu recomendo Apologia de Sócrates, porque o resto é Platão, não é mais Sócrates. Não é. Ou se já vai diluindo Sócrates. A Apologia de Sócrates é o suficiente. Você entende o socrático platonismo porque ele é uma dialética natural, fluida e dialogal. Tanto que são diálogos, né? Só que diálogos escritos por Platão, tendo Sócrates como personagem. Já o Sócrates verdadeiro não escreveu nada. Se ele existiu, esse era o método. Era perguntar, era o método socrático. Se ele existiu, ele não é Platão. Ele é independente, então você tem que pensar um Sócrates
É muito difícil desvincular ele de Platão, mas tem que se fazer esse exercício, desvincular, dizer assim, o Sócrates, ele é fluido. Ele deixa as perguntas fluírem e aí descobre a contradição quando ele continua a perguntar ao seu interlocutor. Aí ele encontra a contradição, coisa flui. Hegel. O que eu escrevi sobre Hegel? Sistema que explica toda a existência, contudo não há interlocutores, senão o próprio Hegel, explicando a relação dialética entre o ser, sua negação, e a negação da negação, onde ele vence a si mesmo. Ou seja, ele faz um jogo consigo mesmo, dialético, vence a si mesmo, e aí diz, eu sei tudo, tem uma crítica, aí tem aí Marx faz a crítica da filosofia do direito de Hegel também, que Hegel fez uma filosofia do direito, ou seja, a coisa chega na política de maneira determinista, sem liberdade, esse é o problema. Marx coloca uma liberdade a partir do materialismo daqui para frente, baseado no movimento que é observado do passado até o presente. Ele observa o movimento é esse. Então, quando a pessoa chega e diz assim, Marx errou na previsão. Marx não fez uma previsão, Marx leu o movimento e o momento. Ele era um revolucionário? Ele era um revolucionário. Mas ao mesmo tempo ele não tinha como prever tudo. E se você for colocar a teoria de Marx como uma teoria científica, como se tem teoria científica que você pode revisar por pares e experimentar, é aí que eu queria chegar. É impossível, porque você envolve um sistema social. Ou você experimenta o sistema social e aí o marxismo ele se dilui porque Marx morre e a filosofia continua. Então assim, teoria, aí começa a surgir um monte de teoria crítica e aí a política ela vai absorvendo. Então assim, Marx, por exemplo, não previu e não tinha como prever que, assim, ele previu a relação entre capital, o dono do capital, e se você tem, por exemplo, 1 milhão, 2 milhões e acha que é capital, dono do capital, não é. Isso é para quem tem bilhões para cima, né? O que em reais até dá trilhão, enfim. Mas essa crítica que ele faz é momentânea, é do momento. Então ele não consegue prever que o capitalismo, que ele mesmo cria a ideia do capitalismo no Capital, né? E essa burguesia, o burguês, o proprietário, o dono do meio de capital, ele vai conseguir negociar, ele vai conseguir interagir de uma maneira não prevista com agentes de diversas camadas e setores sociais. Então não só há burguesia e proletariado. É como se fosse uma meteorologia. Você prevê a nuvem vindo, a outra nuvem chegando, mas daqui a pouco tem uma frente fria no meio, uma frente quente do outro lado, que mistura o negócio e o negócio vai para outra direção. Quem previu isso melhor e fez uma crítica mais contundente, existencialista e real ao hegelianismo e à filosofia hegeliana e ao Deus racional hegeliano, que assim pega emprestado ainda o Theos, a teleologia, toda essa coisa aristotélica, pega, não tem jeito.
a mentalidade greco-romana, com sempre... Nosso cérebro, quando, por exemplo, a área responsável, a gente diz que tem áreas responsáveis por tudo, né? Não é bem assim, mas fazer aqui uma analogia. A área responsável pela fé fica vazia, ela é ocupada por qualquer coisa. A área responsável pela prática filosófica, intelectiva, lógica, racional, fica ociosa, ela é ocupada por outra coisa. Tanto que quando você perde um dos sentidos, uma pessoa que fica cega, por exemplo, ou surda, minha mãe, por exemplo, é surdo-cega. Eu converso com ela via Libras tátil. É um conceito, eu tenho um vídeo sobre isso, enfim. O cérebro compensa. Então, os movimentos nossos, assim, de realidade, ou seja, matéria ou espírito, entre Kant ou Hegel, né? Matéria ou espírito, tanto faz se você chama de matéria, porque matéria vem de mater, matrix, terra e tudo mais, que enfim, é espaço-tempo, do mesmo jeito. E aí você tem Kant que diz assim, você nunca vai poder saber se há algo a priori, porque você sempre tudo é filtrado pelos sentidos. Então as condições de possibilidade do conhecimento continuam as mesmas, não mudaram, não mudou nada. Ao mesmo tempo muda tudo, porque tudo se transforma. Então é um paradoxo. E aí Kierkegaard chegou mais perto da existência desse negócio, que não é... Aí não... Vê, Marx ele conseguiu abrir um pouco o sistema de Hegel com a crítica, mas criou um monte de escolas críticas. Não existe essa história de marxismo cultural, é uma bobagem. Na verdade, o que existe são teorias que não podem ser revisadas por pares, porque é experimental. Ou seja, você, humano, é a cobaia da experiência. Nas ciências humanas é assim. Você não tem como experimentar, por exemplo, uma teoria política. Como é que você vai experimentar uma teoria política e replicar por pares, se você só tem 192 nações pela ONU? E assim, você vai aplicar no mundo inteiro um sistema só? Não tem como, né? Seria um totalitarismo mundial, é impossível. Então cada um vai experimentar um sistema e o outro vai experimentar outro e a coisa fica... É diferente das ciências duras, da física, que você pode pegar testar partículas e experimentar isso em outro laboratório e você ter acelerador de partículas, daqui a pouco alguém em outro país cria outro acelerador de partículas e faz o teste e chega sempre ao mesmo resultado. Nas ciências humanas isso é impossível. E aí é que me admiro, aí é que Kierkegaard entra assim, rachando com Hegel. O negócio dele é com Hegel, não é com Marx. Não tem, inclusive ele foi contemporâneo de Marx, mas talvez, eu nunca ouvi falar nem que ele tenha conhecido Marx. Ele provavelmente nem conheceu as teorias de Marx. Mas é o pai do existencialismo. Embora todo mundo conheça o existencialismo por Sartre e tal, mas o pai do existencialismo é Kierkegaard. Kierkegaard aqui eu faço questão de ler o que eu escrevi, né? Aliás, eu copiei, isso aí eu copiei. Maior acusador do sistema hegeliano. Sua obra é mais poética... Aí isso foi eu que escrevi. Eu copiei uma parte e escrevi outra. Sua obra é mais poética, isso eu estou dizendo, certo? De acordo com o que eu li, eu gosto dele. Ele é meio que minha grife filosófica. Sua obra é mais poética e sua dialética, porque assim, dialética, você viu que para Nietzsche é uma coisa... Não, Nietzsche, porra.
Você viu que para Sócrates e Platão é uma coisa, que para Hegel é outra. Para Marx usa, ele toca na dialética hegeliana, mas ele adiciona elementos próprios. Mas Kierkegaard, ele usa uma dialética mais coloquial. Agora, veja bem. Não vai chegar dizendo assim, então é coloquial, eu vou comprar qualquer obra de Kierkegaard. Não vá. Pega o manual, esse manual que eu estou indicando aqui. Ele fala sobre Kierkegaard. Muitos chamam de existencialismo cristão, mas está errado. É existencialismo. Ele usa o cristianismo em contraposição ao cristianismo hegeliano, imperante na Dinamarca. Mas ele cria a filosofia da existência. E é a partir dela que ele traz um frescor socrático, a dialética. Então, quando você entende primeiro, através do manual, mais ou menos, ler alguma coisa, entender qual é o conceito, o que é que Kierkegaard tinha em relação à filosofia, o que é que ele está criticando, aí você chega a rir, gargalhar do que ele faz com a filosofia de Hegel. Você dá gargalhada mesmo, assim. Ele é irônico. Ele traz de volta a ironia socrática, que não tem. Hegel não usa ironia. Hegel é muito chato, ele não usa ironia, sabe? Ironia é legal. Então, assim, mas, entretanto, com a existencialidade mais grave, Kierkegaard. E o enfoque no indivíduo. Aí ele usa conceitos de fé, que não tem nada a ver com religião. Ele não faz essa separação entre a palavra religião e a palavra fé. Ele não faz essa separação. Porque seria anacrônico. Na época não se podia fazer isso. Hoje ele trata a fé como uma coisa assim, a priori. Você dá um salto. Eu falo sobre Kierkegaard, mas eu vou fazer um vídeo sobre Kierkegaard depois, explicando sobre esse salto que é muito mais complexo. E o seu enfoque no indivíduo é na angústia, no desespero, nas paixões, mas não no individualismo, porque ele tem esses princípios baseados no amor cristão. Veja bem, hoje é possível ver que esse amor cristão de Kierkegaard é amor, não é do cristianismo. Você não precisa ser cristão, fazer parte da religião cristianismo para poder entender o que é existir, a existencialidade, a angústia, a psicologia e a cura da angústia. E o único meio em que você, assim, porque você, a partir desse entendimento, dessa singularidade, você começa a entender o salto. E aí você diz, caralho, essa dialética de Hegel e todo o sistema que explica tudo é uma bobagem, tudo bobagem. Explica tudo, porque nada explica tudo, muito menos um filosofar de fluência. Então ficamos por aqui. Um beijo para quem entendeu e para quem não entendeu. E eu não sei se eu fui complexo demais. Que é foda, puta merda, falar de filosofia, eu não sei quando se é complexo, quando não se é complexo. E vamos lá fazer um vídeo, sim. Tá bom. Fui.